Olha só, meu amigo, chuvinha gostosa aqui hoje, no final do dia, clima maravilhoso, excelente. E aproveitar aqui o vídeo para falar sobre coleta e armazenamento de água para quem quer produzir o seu próprio alimento. Bom, todos nós sabemos que inverno nós não temos durante o ano todo, ok? E se eu não tenho inverno o ano todo, em algumas regiões é 4 meses, algumas mais, outras menos, eu tenho que ter alguma estratégia para me ter água disponível durante todo o ano. E uma excelente alternativa, se não a melhor alternativa, é você estar construindo cisterna ou de alguma outra forma armazenando parte da chuva que cai. A cisterna tem a vantagem que você pode construir, principalmente se você fizer elas subterrânea, com um volume de água bem considerável. Você tem a oportunidade de fazer somente se você tem espaço com a capacidade alta, se você tem recurso, claro. No entanto, se você não tem tanto recurso assim, uma opção bastante viável é você utilizar tambores de plástico para fazer o armazenamento, principalmente aqueles acima de 100 litros, 200 litros, quanto maior, melhor. E para isso, você vai ter que montar as calhas e com isso fazendo aí o armazenamento da água para que você possa utilizar no período de seca e economizar por não estar utilizando a água da Cagés, caso você more em uma cidade. No entanto, se você mora no interior e você cultiva no seu quintal ou até mesmo em uma área maior no sítio, você tem a opção de cavar um poço profundo e estar fazendo a utilização dessa água para os seus cultivos. Por que coletar água da chuva é a melhor opção? Porque a água, gente, é de excelente qualidade, até mesmo para o seu consumo, se você fizer a higienização correta e o armazenamento correto. Já quando o assunto é água de poço, o problema é que essa água, além de ter contaminação por agentes biológicos, químicos e até mesmo físicos, ela pode ter presença de substâncias químicas, de agentes químicos, como por exemplo o sal, que pode inviabilizar o seu cultivo. No entanto, fora isso, é uma excelente alternativa a questão do poço. Se não, coleta a água da chuva e vamos produzir o nosso alimento. Hoje em dia no mercado existe inúmeros tipos de sistema de irrigação de bombas que você pode estar utilizando. No entanto, a opção mais óbvia e mais barata é você fazer isso manualmente. Só que nem sempre nós temos esse tempo todo e dependendo da quantidade de plantas, talvez não seja tão viável assim, de acordo com o seu tempo e com as suas atividades, você está fazendo essa regra manual. Então você vai ter que montar um sistema de irrigação mínimo, básico, onde você possa irrigar as suas plantas de forma rápida e com os recursos que existem hoje, até mesmo à distância. E aí, gente, quando o assunto é irrigação de plantas, se você não quer ter problema na irrigação dessas plantas, a forma melhor que existe, principalmente quando o assunto é leguminosas, principalmente quando o assunto é hortaliças de um modo geral, tenta ao máximo utilizar gotejamento. Dependendo do tipo de planta, se você não usar gotejamento para começo de conversa, você nem sequer vai conseguir produzir. Então, prioriza utilizar sempre gotejamento. No entanto, dependendo da área, dependendo do tipo de cultivo, isso não é tão necessário. Mas algumas culturas, se você utilizar gotejamento, você vai evitar principalmente o aparecimento de doenças, principalmente doenças a partir de fungos e bactérias. Você vai conseguir evitar, porque quando você faz irrigação por gotejamento, você tende a diminuir a umidade e com isso as suas plantas elas vão se beneficiar, porque vai surgir menos doenças
ligadas à umidade, ok? Então, se você cultiva em casa, no seu apartamento, se você for utilizar sistema de irrigação, até mesmo pela questão da economia da água, prioriza usar gotejamento. No entanto, vale a pena ressaltar que se o cultivo for comercial, pode ser que não seja viável você fazer isso via gotejamento, porque fica muito caro. Por exemplo, cebolinha, não tem como você fazer no sistema comercial por gotejamento, a não ser que você tenha um recurso bastante favorável, e dependendo do tipo de projeto pode ser que seja viável. Mas a tendência é que, dependendo de alguns cultivos, como eu acabei de citar, que isso não seja tão viável assim, você tenha que fazer via aspersão. No entanto, dentro da sua casa, sempre dá prioridade para esse tipo de irrigação, porque você geralmente vai molhar pequenas áreas. Então, quanto mais localizado, melhor, e o sistema de gotejamento é perfeito com esse propósito, com esse fim. Quantidade de insolação que você deve dar na sua planta para que ela possa vir a colocar frutas ou flores, para que ela possa se desenvolver. E a resposta é depende. E depende de quê? Do tipo de planta que você está cultivando. A princípio eu posso dizer o seguinte: quando se trata de plantas que são cultivadas com o propósito de consumir essas plantas, esse tipo de planta geralmente depende de uma quantidade grande de luz, acima de 3 horas por dia. No entanto, existem outras espécies que dependem bem menos, como por exemplo as ornamentais, que algumas delas, as de sombra, você não precisa nem sequer dar sol a essas plantas, ok? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que pesquisar um pouco mais se essa planta, se ela é uma planta cultivada, você vai ter que ir fazendo o teste, porque infelizmente a gente não encontra facilmente esse tipo de informação até você descobrir se você consegue ou não produzir ela na sua casa, no seu apartamento, ok? Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, curte o vídeo que eu vou estar postando muito conteúdo relacionado a isso e mostrando o cultivo em si. Então, se você também tinha essa dúvida, saiba, quando o assunto é produzir vegetais para o seu consumo acima de 3 horas dia, ou então durante o dia todo, de preferência, porque senão você pode não conseguir produzir. E o ideal é você ir testando as culturas de acordo com a sua condição, até você selecionar um grupo de plantas que você pode cultivar facilmente na sua casa, no seu apartamento, no seu quintal. Ok, gente? Então, até a próxima.